Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Com muita alegria nós estamos aqui para encerrar esta nossa série de estudos em 13 lições sobre o culto e os elementos que o compõem. Nossa lição número 13 vai falar sobre a formação teológica dos oficiais da igreja. Nela veremos o quão importante é para Deus que os seus servos se preparem cada vez mais para comunicar a santa, perfeita e eterna palavra do Senhor. Veremos, a partir dos textos de Êxodo 24, versículos 3 e 4, de Deuteronômio 17, versículos 18 e 19, de Deuteronômio 31, versículo 12, e da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o quão importante é a formação, o preparo teológico dos servos de Deus que exercem o oficialato na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos, irmãos, que em todo tempo Deus exigiu dos seus servos o melhor preparo possível, dentro das suas capacidades, para poder servir ao eterno Deus das nossas vidas. E também vale aqui citar, porque muitas pessoas têm resistência à teologia, mesmo sendo cristãs, que eu particularmente penso ser um tanto incongruente, um tanto estranho, mas infelizmente muitas pessoas têm essa resistência à teologia. Vale aqui explicar o que é a teologia. Ora, teologia é o estudo da revelação de Deus. Nós, teólogos, estudamos a revelação de Deus, aquilo que Deus nos deu a conhecer. E a revelação de Deus se chama Bíblia Sagrada. Isso no sentido acadêmico, no sentido de estudo formal da Escritura. Nós frequentamos um seminário e então nos preparamos durante 3, 4 anos, dependendo do seminário que a pessoa for fazer, para aprofundarmos nossos conhecimentos teológicos. Porém, no sentido amplo da palavra, teologia, como estudo da revelação de Deus, é uma prática comum de todo crente. Todo crente é um teólogo, porque todo crente estuda a revelação de Deus, todo crente discursa sobre a revelação de Deus quando participa de uma classe de escola bíblica dominical, quando conversa sobre a Bíblia na sua casa, com seus colegas, onde quer que esteja, ele está fazendo teologia. Fazer teologia é estudar a revelação de Deus, ou seja, a Bíblia, ou discursar, falar sobre a revelação de Deus. Essas duas práticas em si consistem em fazer teologia. Em essência, dando aí o sentido mais amplo da palavra teologia, todo crente é um teólogo por necessidade, porque não tem como ser cristão se não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para conhecê-la. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é um produto da teologia, do estudo da revelação de Deus, ou da audição da revelação de Deus, quando alguém a expõe para nós, prega para nós. Portanto, sim, a igreja deve amar a teologia bíblica, a teologia que é conservadora, que é afiada na Escritura. Bom, o texto da nossa lição, então, começará falando, no primeiro tópico, sobre a revelação e a sua transmissão. Partindo da pessoa de Moisés, o primeiro autor da Escritura e o autor de 6 livros da Bíblia, conforme os eruditos. O primeiro seria o livro de Jó, depois Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é um homem comissionado por Deus para libertar Israel do Egito, e então ele é chamado pelo Senhor para ser seu porta-voz, para ser aquele que vai falar em nome do Senhor. Porém, para falar em nome do Senhor, era necessário ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tinha para ele comunicar. Então Deus falava com Moisés e trabalhava com ele no secreto, conforme Êxodo 24, versículo 2 nos ensina, e também lhe faz revelações a fim de que ele compartilhasse com o povo como seu guia e seu profeta. Então, havia momentos em que Deus falava estritamente com Moisés, revelações particulares, e momentos em que Deus falava com Moisés sobre o conteúdo daquilo que ele deveria compartilhar com o povo. E ele então escreveu toda essa revelação de Deus que resultou nos livros que nós temos na Escritura até hoje. Isto então nos ensina que Deus usa um meio humano extraordinário para perpetuar a sua revelação à humanidade, que é a escrita. Ele manda Moisés escrever o texto sagrado. Deus valoriza a escrita e utiliza a escrita como seu recurso para que aquilo que ele revelou a uma geração, mas que tem conteúdo e valor eterno, ficasse permanentemente registrado para todas as outras gerações. Então, Moisés recebeu essa incumbência de início e escreveu os livros que o Senhor assim lhe mandou. Aprendemos também nesse tópico 1 sobre a revelação e a transmissão dela, que os sacrifícios não são mais importantes do que buscar conhecer a Deus através da sua revelação. Ou seja, não importa o que nós intentemos fazer para Deus como nossos sacrifícios de oferta ao Senhor.
Assim como não importava para a geração de Moisés e as gerações posteriores oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de touros, de bodes, sem buscar conhecê-lo e conhecer a sua vontade através da revelação escrita que ele havia dado ao seu povo. Obedecer é melhor do que sacrificar, também informou o profeta Samuel ao rei Saul. Continuando então, o tópico 2 da nossa lição fala sobre a necessidade do contato com o sagrado. Nós precisamos manter o contato com o sagrado. Quando Moisés morreu, Josué o substituiu. E Josué recebeu a incumbência de agora levar Israel a conquistar a terra prometida, porque Moisés morreu no limiar da terra, pouco antes dessa conquista iniciar. E a palavra de Deus para Josué é: não se aparte do livro desta lei, e não aparte da sua boca o livro desta lei. Ou seja, não deixe de estudá-lo e não deixe de falar sobre ele. Para que Josué pudesse ter na boca o livro da lei, ele deveria primeiro ler, aprender e meditar em obediência àquilo que Deus havia revelado na sua escritura. Essa comunhão com a revelação escrita, com a palavra de Deus, tinha o mesmo valor que a comunhão com o próprio Deus, porque a palavra de Deus expressa o próprio Deus. Assim também como a revelação direta de Deus a Moisés. Deus deixa claro para Josué o seguinte: a revelação escrita que você tem na mão também te leva a um relacionamento estreito comigo. Assim como eu me revelava a Moisés diretamente, eu me revelo a você agora, a partir daquilo que Moisés deixou escrito, porque eu fui quem o orientou na escrita. Então, a palavra de Deus, Moisés escreveu, mas é a palavra de Deus, é Deus falando com o seu povo. E ter, então, essa comunhão com a palavra implica em ter a comunhão com o Eterno. Assim como Moisés falava com Deus face a face, quando nós nos voltamos para a palavra, estamos falando com Deus face a face. Estamos ouvindo a voz de Deus face a face, porque Deus fala conosco através da Escritura, através da revelação. Recentemente, a editora Ultimato publicou um post no seu Instagram que me impactou de maneira muito significativa, posto que esse texto do post dizia que a Bíblia Sagrada é Jesus em papel e tinta e Jesus é a Bíblia Sagrada em carne e osso. Ou seja, ao ler a Escritura, nós estamos tendo uma relação direta com o Senhor por meio do conhecimento desta palavra. Em todo tempo, o ser humano vai buscar por algo ou alguém que ele julgue superior a si mesmo. O ser humano sempre terá necessidade de um Deus. Alguns fazem do ateísmo o seu Deus e servem ao ateísmo com muita dedicação e com muita fé, porque eles argumentam que nós não podemos provar que Deus existe, mas o ateísmo exige tanta fé como nós, porque eles também não conseguem provar que Deus não existe. Logo, é uma crença, né? É uma fé, por assim dizer, entre aspas, que eles depositam nesse suposto fato de que Deus não existe. A tal ponto que Norman Geisler escreveu um livro cujo título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E ele escreveu nesse livro as razões pelas quais ele julga que, para não crer em Deus, é preciso mais fé do que para crer. Porém, vamos continuar. O homem sempre está buscando algo superior a si mesmo para servir. Como eu disse, ele pode servir ao ateísmo, mas ele também pode servir ao dinheiro, que ele considera superior a si. Por quê? Porque ele atribui ao dinheiro o poder de dar a ele uma vida melhor. Outros, a religião, atribuem à religião o poder de dar a eles uma vida melhor, e assim sucessivamente. O homem sente necessidade de ter algo ou alguém para adorar, uma vez que ele foi criado para o louvor da glória de Deus. E se ele se afasta de Deus, ele vai então buscar oferecer louvor a qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Deus, que se revelou a Josué através da escrita de Moisés e também por meio da revelação pessoal a Josué, como no encontro do capítulo 1, operou poderosamente em favor de Israel por meio da vida de Josué, porque ele nunca deixou que o livro da lei ficasse distante da sua vida. Assim também receberam essas incumbências os reis de Israel. Os reis de Israel tinham que ter uma cópia da lei no seu palácio, na sala do trono, para que eles pudessem ler e executar o seu trabalho baseado na revelação de Deus, seguindo as orientações divinas que estavam escritas na revelação, a fim de que o seu reinado fosse bem sucedido em todas as coisas. E que o povo fosse abençoado também por meio das decisões reais baseadas na Escritura. Logo, para evitar que o conteúdo da revelação fosse totalmente perdido, o Senhor prescreveu um método de estudo constante para o seu povo. E outorgou o sacerdócio à tribo de Levi para transmitir e ensinar a lei ao povo na festa dos tabernáculos a cada 7 anos. A cada 7 anos, todo o povo se ajuntava para que a lei fosse lida totalmente pelos levitas comissionados, ou escribas que eram descendentes de Levi, a fim de que o povo ouvisse a leitura da palavra. Porém,
Toda semana, aos sábados, na sinagoga, o povo recebia instrução da palavra de Deus. Era a atribuição dos filhos de Levi, que hoje recai sobre os pastores, os mestres, aqueles que Deus deu à igreja como homens dons para servir a igreja por meio da ministração da palavra. Bom, desde o Antigo Testamento, Deus ensina que o contato com Ele é essencial e fixa que esse contato na mente humana e na vida prática de cada um de nós se dá por meio da revelação escrita que Ele faz de si mesmo através do texto sagrado. E exige de nós, então, que tenhamos uma prática devocional piedosa de leitura diária da palavra de Deus. Essa é a demanda, a necessidade de contato com o sagrado. E o sagrado é a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos faz estar próximos dele e manter nossa íntima comunhão com o Senhor. Por fim, no terceiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre o estudo e o ensino da revelação divina hoje. Porque o apóstolo Paulo nos diz que tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para a nossa instrução, em 1 Coríntios 10, versículo 11. Também, Hebreus 4,12 nos ensina que a palavra de Deus transforma e produz vida em nós. Bom, a Bíblia nos ensina também que Deus conferiu a alguns o dom de ensinar, que é uma dotação sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, para que possamos, alguns de nós, homens e mulheres que receberam de Deus esse dom, instruir o povo de Deus no conhecimento da palavra. Mas, preste atenção, Deus também deu uma unção, uma graça permanente para toda a igreja, a fim de que todos nós possamos receber conhecimento divino por meio do Espírito Santo ao ler a Escritura. Ou seja, o próprio Espírito Santo nos ensina a Escritura quando nós nos debruçamos para lê-la. Porém, é óbvio que o Espírito Santo sempre nos ensina com base naquilo que nós já sabemos, com base no conhecimento prévio que já temos e na nossa capacidade intelectual para absorver os ensinamentos. O que isso quer dizer? O Espírito Santo não viola a nossa inteligência e a nossa capacidade intelectual. Se a minha capacidade, se a minha formação, se os meus conhecimentos são poucos, o Espírito Santo me ensinará a Escritura dentro daquele pouco conhecimento que eu tenho. Porque o Espírito Santo não poderá me dar mais porque eu não saberia lidar com isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, tanto mais o Espírito Santo pode me dar por meio do meu estudo diário da palavra do Senhor. O apóstolo João ensina isso em 1 João, no capítulo 2, versículo de número 27, que todos recebemos uma unção para compreender a palavra de Deus. Paulo também estimula Timóteo a ensinar com persistência aos irmãos. E para ensinar, Timóteo precisaria estar em constante relação de intimidade, de estudo da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo estudava e se servia de todos os recursos disponíveis na sua época para poder compartilhar o resultado dos seus estudos, do seu conhecimento com o povo de Deus. Paulo escreve, baseado nas revelações que recebeu do Senhor, como em 1 Coríntios 23, quando ele diz, eu vos ensinei o que também recebi pelo Senhor, que na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, veja, não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos quem ensinou o apóstolo Paulo como celebrar a ceia, foi o próprio Senhor Jesus. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus essa instrução, conforme ele mesmo declara em 1 Coríntios 11, 23. E para que fique claro isso, Deus usa a nossa capacidade intelectual, ou seja, cada um de nós desenvolveu a sua capacidade intelectual até um determinado grau. Alguns porque também não tiveram oportunidade de ir além, dadas as demandas da vida, o que é que seja. Outros porque se acomodaram e outros que nunca pararam de desenvolver sua capacidade intelectual justamente para poder servir melhor ao seu Senhor. E isso pode ser comprovado em Atos 22, no versículo 3. Porém, é tão interessante que toda a nossa capacidade intelectual, Paulo chama de esterco em Filipenses 3, no versículo 8. Por que ele fala que é esterco? Ora, irmãos, porque o conhecimento intelectual sem a semente do evangelho, ele não tem valor, ele é como esterco. Para que serve o esterco? Esterco, vamos lá, cocô de boi. Para que serve isso? Ele serve para adubar plantas. O esterco tem esta utilidade para nós, adubar plantas. Mas se não tiver planta, ele não vai ter uma utilidade boa. Por quê? Ele vai adubar? Vai. Mas o que vai crescer ali, onde aquele esterco está adubando? Ervas daninhas, mato, coisas que não têm utilidade, vão dar trabalho para nós, porque teremos que depois capinar o quintal ou qualquer coisa assim. Mas se houver ali uma plantação de algo que seja útil, como alimento, ou flores que são úteis porque embelezam e tornam a vida mais agradável, aquilo vai ser de uma grande utilidade. Logo, quando Paulo fala que o seu conhecimento intelectual é como esterco, ele está falando que há uma grande valia no conhecimento intelectual. Por quê? Porque a semente do evangelho, quando pregada e adubada com o conhecimento, ela pode se desenvolver com mais força.
Uma coisa é uma pessoa que prega o evangelho, mas ela tem pouco conhecimento. Outra coisa é uma pessoa que prega o evangelho com muito conhecimento, ou seja, com muito adubo. Paulo, irmãos, não por acaso, foi, de todos os 13 apóstolos, o que mais deu frutos para o Senhor Jesus. E não por acaso ele era o de melhor nível intelectual, ele era o de maior conhecimento. Porque então ele pregava utilizando o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual a serviço do reino de Deus. Essa deve ser a postura de todos nós. E por fim, o grande exemplo que nós temos, o maior de todos, é o Senhor Jesus, que ensinou os discípulos e a multidão. Diversos textos dos evangelhos falam isso. Nosso texto do tópico 3 cita Mateus 11:1 como um modelo, como um exemplo de momento em que Jesus está ensinando os discípulos e a multidão. E, obviamente, se há ensino, tem que haver estudo, porque uma vez que eu aprendi algo, agora cumpre a mim tornar esse conhecimento maior, me aprofundar nele, conforme Paulo também orienta Timóteo em 1 Timóteo 4, versículos 15 e 16. E, obviamente, irmãos, nós, oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas e líderes também de ministério, todos aqueles que exercem liderança na igreja, mas em especial os oficiais, devem ter como princípio fundamental o desejo de conhecer mais a Deus, de aumentar sua capacidade intelectual, de aprimorar suas capacidades de conhecimento para poder saber mais de Deus, se aprofundar mais em Deus, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem alcance voltado para a eternidade. Irmãos, um professor de engenharia, um professor de matemática, um professor de língua portuguesa ou de qualquer outra disciplina escolar ou acadêmica que você possa pensar, todo o ensino dele tem implicações na vida da pessoa deste lado da eternidade. Então, durante toda a sua vida, a pessoa terá implicações fundamentadas no conhecimento que ela recebeu. Porém, quando se trata de mim, de você, de nós, obreiros de Deus, de nós cristãos, todos os ensinamentos que nós damos têm implicações na vida das pessoas deste lado da eternidade e do outro lado da eternidade, quando nós passamos para o outro lado da eternidade. Nossos ensinamentos têm influência e implicação na vida das pessoas no pós-morte ou no pós-arrebatamento. As pessoas morrem e vão para o céu ou o inferno, com base no conhecimento que tinham de Deus e na aplicação que fizeram desse conhecimento. Por isso, nosso ensino tem implicações eternas. E por isso também é de suma importância que nós, eu, irmão, você, minha irmã, meu irmão, nos preparemos para dar sempre o melhor ensino do Senhor para o povo do Senhor. Porque nós estamos guiando essas pessoas para a sua eternidade com Deus. Logo, para fazer isso, nós precisamos estar amplamente capacitados, amplamente preparados para a glória do nome do Senhor. Portanto, é inadmissível que um oficial, que um obreiro, que um líder, que um homem ou uma mulher que tem convicção de chamado, de ministério, não sinta desejo de crescer no seu conhecimento. Porque a Escritura nos estimula a crescer na graça e no conhecimento. Muitas vezes, nós só queremos crescer na graça e desprezamos o conhecimento. Não dá, é inadmissível. Nós precisamos, sim, nos conscientizar à luz da palavra de Deus, daquilo que estamos estudando nesta lição, de que o conhecimento é essencial para o bom serviço do Senhor, para guiar as pessoas a uma eternidade no céu de glória. É essencial. E nós, então, precisamos estudar a palavra de Deus. Aliás, a Escritura nos ensina que o estudo dedicado da palavra de Deus é um gesto de submissão ao Senhor, de obediência e de amor. Imagine nós, então, oficiais, que devemos ser esse modelo de submissão, de obediência e de amor ao Senhor. Se a Escritura nos ensina que o estudo, que o conhecimento é um gesto de submissão e de amor ao Senhor, nós devemos, então, ser mais ainda submissos e demonstrar o nosso amor ao Senhor, nos dedicando ao estudo da sua palavra, dissecando a palavra de Deus cada dia mais para poder ensiná-la com maior profundidade e propriedade. E qual é o melhor método? O melhor método é o método sistemático, onde nós vamos estudando a palavra, comprovando nosso conhecimento por meio de testes práticos ou de ensino, e por isso buscar no seminário teológico é tão valioso e tão importante para nós. E também é necessário que eu e você cultivemos o hábito da leitura. Primeiro da leitura da Bíblia e depois de bons livros teológicos, porque o Senhor nos chamou para este sagrado ministério. Em suma, nossa lição trata da importância do preparo teológico, porque de fato ele é uma demonstração prática, visível do nosso amor pelo Senhor, que se revela pelo nosso amor, a revelação que o Senhor dá de si mesmo na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Se você tem gostado dessas postagens, comente aqui abaixo, curta, compartilhe, irmãos, porque quanto mais nós divulgarmos esses vídeos, mais eles serão distribuídos para outras pessoas e outras pessoas serão enriquecidas pela palavra de Deus. E a partir da próxima semana, nos debruçaremos sobre um novo tema: Evangelho, Cultura e Ética. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.